Recentemente fiquei quase 2 semanas fora. Eu fui fazer 2 treinamentos, um na Itália, depois voltei e fui para Dubai. Quando eu já estava voltando da Itália, eu vinha da Itália para São Paulo e ficava um dia aqui e ia para Dubai para trabalhar e também para levar o meu filho para comemorar os 15 anos. Na volta do meu voo de Milão, eu ia fazer Milão, Frankfurt, Frankfurt, São Paulo. E quando eu cheguei em Frankfurt, o meu voo foi cancelado. Bom, aquele tormento, aquela correria, anda aquele aeroporto enorme, já tinha feito imigração, faz imigração de novo para achar o guichê da companhia aérea, para ver se remarca o voo, o que faz, bom, enfim. Eu fiquei no aeroporto quase 8 horas para tentar resolver. Queriam me colocar para voltar para São Paulo no dia seguinte, no mesmo voo, só que no dia seguinte eu não podia, senão eu ia perder o outro voo de Dubai, que eu ia fazer com o meu filho, e eu falei para a moça, eu falei, moça, você me arruma um voo para qualquer parte da Europa desde que eu consiga chegar em São Paulo até sábado à noite, até segunda à noite, para eu não perder o meu voo para Dubai. 8 horas depois, conseguiram me colocar num voo para Barcelona. Me botaram no hotel em Frankfurt, dormi 3 horas no hotel, saí de lá 3h30 da manhã para ir para o aeroporto, para as 4 horas da manhã pegar um voo de Frankfurt para Barcelona e Barcelona conseguir chegar em São Paulo. Assim, viagem normalmente já é cansativo, todo mundo já vê o glamour, mas quem viaja essas distâncias longas sabe o quanto isso que é cansativo. E com esse monte de estresse, piorou. Eu gosto sempre de chegar cedo no aeroporto, e aí eu cheguei super cedo ali no aeroporto de Frankfurt, achei qual era o portão que ia para Barcelona e sentei lá na cadeira, só tava eu. 4 horas da manhã, o aeroporto deserto, né? Ninguém tinha chegado ainda porque o voo para Barcelona era às 7 horas da manhã. Aí estava eu lá sentada, exausta, cansada, não sabia se dormia, se comia alguma coisa, enfim. Aí chega uma jovem senhora. Aí ela passou com o passaportezinho azul na mão, aí eu vi que ela era brasileira, aí ela olhou para mim, ah, você tá indo para Barcelona? Ah, tô indo para Barcelona. Ah, tá. Você também estava no voo cancelado? Também estava no voo cancelado. Bom, tudo bem. Aí ela foi lá e sentou do meu lado. E ficamos as duas sentadas lá, só nós duas, durante bastante tempo. Durante até 1h30, até as pessoas começarem a aparecer ali. E começamos a conversar. Cada um fala da sua vida e tudo. E eu contando para ela que eu tava feliz que eu ia conseguir chegar em São Paulo a tempo, para eu não perder o voo com o meu filho, né, que eu ia viajar a trabalho, mas eu ia tirar uns dias a mais para comemorar os 15 anos dele. Comecei a contar toda a história. Bom, enfim. E aí, eu também tenho um filho, eu tenho um filho, ele tem 27 anos. E começou a contar a história do menino. Começou a contar, falou assim, meu filho hoje tem 27 anos, ele estava morando na Irlanda e agora ele está voltando para o Brasil, eu estou muito feliz que ele está voltando para o Brasil. A história do menino era uma história idêntica à minha história com meu filho mais velho. Então, ela se separou quando o menino tinha 2 anos, que era exatamente a idade que meu filho tinha quando eu me separei. Todo o perrengue que ela passou para criar esse menino, né, que eu passei também, né, de aperto de grana, enfim, de toda aquela responsabilidade com criança pequena. E ela foi contando a história, ela contou que depois de um pouco menos de 1 ano, ela conheceu o atual marido dela, né, um irlandês, com quem ela está hoje, há 25 anos. E começou a contar a história, e ela contou a história que o filho dela, mais velho, decidiu estudar fora, né? E que ele fez toda a formação dele fora e vinha morando fora desde que ele se formou e que agora estava voltando para o Brasil. E eu ouvindo toda aquela história sem piscar, eu falava, gente, que coisa. Eu só escutava ela contando, e ela ia contando detalhes e falando do menino, e eu lembrando de toda a minha história de vida e lembrando do meu filho. E o meu filho, há
há pouco mais de um mês, conversando com ele, perguntando o que ele queria fazer, né, de faculdade e tal. Ah, mamãe, eu penso em estudar fora, né? Bom, enfim, eu fiz cara de paisagem, dizendo que tava tudo bem, né? Mas assim, a mãe sempre recebe aquela notícia assim, como assim, né? O meu bebê vai embora. Mas enfim, então tá bom, filho. Até brinquei com ele, falei, você reza pra mamãe continuar trabalhando, ganhando dinheiro pra te sustentar lá fora e tal. Bom, enfim, e começamos a falar sobre isso. E ela contando do filho dela que foi e que agora estava voltando. E aí eu perguntei para ela assim, como é que chama o seu filho? Aí ela respondeu, João Pedro, é o nome do meu filho. Então assim, bom, eu chorava, mas eu chorava de soluçar, porque eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi por que eu tinha que perder o voo, que eu tô com a mesma roupa há 2 dias, passando um perrengue desgraçado, porque eu precisava dessa pessoa na minha frente para me contar uma história, né, que dá tudo certo, né? A gente como mãe, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Se tá fazendo o melhor, se tá dando certo ou se vai dar certo, né? E ela contou a história e enfim, e essas coisas de sincronicidade, né? Que a gente encontra e que às vezes a gente tem que perder um voo e passar perrengue e tudo e tal, para aquela pessoa sentar do seu lado e te contar uma história e dizer que vai dar tudo bem, né? E que esses filhos, essas crianças que vêm pra gente, muitas vezes em momentos muito difíceis, né? Então, assim, eles vêm preparados para passar tudo isso com a gente e que com certeza são o maior presente que Deus pode nos dar, desde que eles escolhem estar com a gente.